Oh, Olá, tudo bom? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Karine, primeiro, obrigado por aceitar o convite, tá? É uma satisfação tê-la aqui para a gente bater um papo por esse tema tão interessante, né? Que é psicologia. Eu acredito que você gosta mais do que eu, tá? É uma Ah, suposição só. Mas é bem interessante mesmo. E quando a gente trocou ideia um tempo atrás, eu achei bem legal a gente fazer isso ao vivo, né? Trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso trabalho em si para o pessoal, para a gente poder passar um pouco da nossa vivência para eles. Então, achei bem legal por conta disso. Muito obrigado por aceitar o convite, tá bom? imagina, um prazer. Então vamos lá, né? Vamos sem mais delongas, né, Karine? Karine, se apresenta para o pessoal, fala quem é você, quem não te conhece, só para que eles possam te conhecer e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia aqui. Fica à vontade. Bom, meu nome é Karine, como o Yuri já falou, né? Eu sou formada pela PUC Campinas em psicologia. Estou finalizando minha especialização em psicologia clínica infanto-juvenil, então realmente a psicologia tem muito do meu coração. Eu gosto muito, né, do que eu faço. E desde que eu me formei, eu atuo dentro da psicologia clínica, né? Então eu já saí da faculdade focada nessa área, assim, sempre foi o que me chamou muita atenção. E atuo hoje como psicóloga clínica em Campinas, né? Eu moro aqui. E sou profissional também, foi onde eu conheci o Yuri, inclusive, né? No curso de microexpressão facial. E acho que tem tudo a ver, assim, tudo conversa muito, né? E eu acho que hoje a conversa vai ser bem legal. Tô com grandes expectativas. Opa, legal. Eu também acho, também tô. E eu vou deixar a responsabilidade para você, viu, Karine? Ah, é? A responsabilidade é sua para a live ser legal, viu? Então já Ah, tá com essa, mas assim, sem pressão, tá? Sem pressão. ah, nenhuma, nenhuma. Exatamente. Vamos dar boa noite aqui para o Peter. É Peter Lopes, né? Boa noite, Peter. Agradeço a participação. Outras pessoas que entraram aqui também deram um alô aí. Karine, vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre psicologia clínica. Fala para o pessoal o que é psicologia clínica e qual a interação dessa psicologia com a área de entrevistas. Explica um pouquinho para nós. Bom, a psicologia em si, né, ela é uma área muito abrangente e a psicologia clínica eu acredito que seja a área mais conhecida da psicologia, né, que é aonde você faz a psicoterapia, que tem aquele acompanhamento semanal com o psicólogo e a psicologia clínica trabalha desse jeito, né? Tem vários outros lugares onde a psicologia pode atuar também, e a psicologia clínica, especificamente, é mais voltada para esse relacionamento mais próximo do seu cliente, né? Onde você vai conhecer ele, você vai entender um pouco da história dele, ele vai te trazer algumas queixas que tá, né, ali mais presente no dia a dia dele. E aí tem esse trabalho semanal, né? E aí tem os encontros que tem duração aproximada de 50 minutos. E aí a psicologia clínica é essa parte da psicologia mais próxima, né, do seu cliente, mais próxima da pessoa que vem te buscar normalmente. E Entendi. a relação dela com entrevistas, né, na psicologia clínica, a gente não trabalha muito com essa questão da entrevista, né? O que a gente faz, a princípio, é o acolhimento, a questão da triagem e tal. Mas eu vou falar, né, de acordo com a abordagem que eu trabalho, porque dentro da psicologia clínica existem várias abordagens. E eu atuo na Gestalt terapia. Então, acho que tudo que eu for falar aqui é mais baseado na Gestalt terapia, que é onde eu tô hoje, né, na onde eu atuo. Então, é o que está mais presente para mim. E aí, na Gestalt terapia, a gente não costuma trabalhar muito com essa questão de entrevista, né? De pergunta e resposta e tal. A gente tenta deixar o cliente um pouco mais à vontade, né? Para ele se apropriar daquele espaço, se sentir à vontade. Mas acredito que a psicologia clínica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas ela pode agregar muito também para um entrevistador, né? Porque através da psicologia clínica, a gente tem muito essa questão de saber entender o que o outro está falando, mesmo sem estar falando, sabe? A gente acaba Sim. pegando uns feelings, assim, com os atendimentos que ajuda bastante também nessa questão de entrevista. Legal, perfeito.
É muito o poder também de observação que vocês têm, né? Porque, como você comentou, né, a ideia, o foco do trabalho não é focado especificamente em entrevistas, mas o poder de observação de vocês ajuda muito até vocês fazerem o diagnóstico, fazer o acolhimento que você comentou agora no início, né? Então, é muito voltado a isso. Eu acho que é até por isso que você enviesou, talvez, pelo lado da microexpressão facial, né? Depois você me comenta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você faz aqui, com o que você trouxe para mim. Uhum. Agora, você até trouxe na sua fala agora, como que os conhecimentos da psicologia pode ajudar, né? Ajudar um entrevistador, ou na condução de uma entrevista, ou até nessa questão de acolhimento mesmo, né? E aqui não focando somente para a investigação, que é o meu caso, mas qualquer área de atividade, né, Karine, creio eu, a gente pode utilizar a psicologia para entender melhor o outro, acolher melhor o outro, né? Como é que você vê isso? Eu acho que a psicologia ela está muito atrelada a essa questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que o outro está passando, né? E eu acredito que essa parte da psicologia ajude muito, né? Porque, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Normalmente as pessoas estão nervosas em uma entrevista de emprego. E porque tá precisando e tá ali por uma questão de necessidade, ou é a vaga que sempre sonhou. Então, acho que tentar se colocar no lugar do outro, de entender, tipo, nossa, não, eu vou tentar ser mais próxima, menos profissional, ser mais humana com ele, porque eu entendo que ele tá no momento de nervosismo, eu entendo que ele tá fora da zona de conforto dele. Então, acho que tentar trazer isso, né? Essa questão de ser humano mesmo, sabe? De ser empático, de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando, ou pelo menos tentar entender o que o outro está passando, tentar entender o contexto em que ele está vivendo. Eu acho que isso conta muito, assim, né? Nessa questão da psicologia clínica e também da entrevista, né? Independente de qual entrevista que você faça, você está ali de frente com outra pessoa, né? E você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe pelo que aquela pessoa, como foi o dia daquela pessoa, né? Às vezes a gente está ali, é uma entrevista super importante, só que o dia dela foi super atribulado e aí ela não vai bem na entrevista e aí você perde essa sua parte humana de tentar conversar um pouco e entender como que ela tá ali naquele momento. Você acaba deixando passar essa fase ruim que ela está passando, esse dia ruim que ela teve, e aí acaba só se baseando nas respostas das perguntas que você fez, e aí falar, não, essa daqui não foi bem, não serve para a vaga que eu estou buscando, não serve para o que eu estou procurando. Então, acho que essa parte de se colocar no lugar do outro, de tentar conversar, tentar tirar esse profissionalismo, assim, muito regradinho, muito, né, cheio de regras e tal. Eu acho que é eu particularmente amo essa parte de se mostrar humano para o outro, né? Afinal de contas, somos todos humanos, todos temos problemas, né? E eu acho que não tira a nossa força a gente se mostrar frágil às vezes, né? Muito pelo contrário, faz com que as pessoas entendam que nós somos como eles, né? A gente não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Então, acho que mostrar fragilidade frente a essas situações, assim, eu acho super válido. Que legal, que bacana. E trazendo um comentário que você fez bem no início, né, sobre a parte de criança e adolescente, né, que você falou que trabalha com isso, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Até eu trabalhei, né, não sei se você sabe, mas eu fui investigador de polícia, né? E logo no início da minha carreira, eu trabalhei com um adolescente infrator, né, que é aquele adolescente que eventualmente ele é apreendido e fica ali um tempo aguardando alguma medida socioeducativa. Na época, até por ser muito jovem e inexperiente, eu até não sabia muito lidar com a situação, até reconhecia isso porque praticamente tinha adolescente que era maior do que eu e quase da minha idade, né? Então tinha um policial jovem ali com 20 anos de idade, apreendendo um adolescente de 17, né, de anos de idade. Então, às vezes, dependendo até do porte físico, a pessoa parecia ser mais velha do que eu até, né? Então, ficava uma situação até curiosa e engraçada. E eu confesso que não sabia muito lidar com isso, como entrevistar
como interagir, na verdade, com um adolescente infrator e até com crianças mesmo, porque muitos deles em situações vulneráveis são até crianças, né? A adolescência ali de 12 para frente, mas a gente se deparava até com crianças também dentro de uma delegacia. Então, como que é essa tua vivência em termos de psicologia tratando com crianças? Eu cheguei até a fazer um trabalho uma vez, mas faz um tempo já, um trabalho voluntário aqui em Campinas, na Fundação Casa, né, que antes era a FEBEM. E era essa questão também, eu era mais nova, né, e aí tinha, tipo, a mesma idade, assim, a gente tinha, e era engraçado. E eles se identificavam. Eu não estava, né, nessa posição de policial, nem nada, era um trabalho voluntário para passar um tempo com eles, mas eles se identificavam, assim, pela questão da idade, né, e eu ouvi muita coisa lá. Foi um tempo muito, muito rico para mim. E essa questão com a psicologia clínica infanto-juvenil, né? Ela surgiu. Eu sempre gostei muito de criança, mas durante a época da faculdade, eu fiz um estágio uma vez com algumas crianças. E aí foi onde eu falei: nossa, é aí, vou investir nisso, né? E hoje eu gosto muito da área, assim. Eu tenho um trabalho, né, mais específico hoje com alguns professores, eu atendo alguns professores, e essa questão da criança e do adolescente, que né, tá tudo meio envolvido ali, porque a criança passa muito tempo na escola, né? E, e eu acho que é, é muito rico, assim, o trabalho com a criança, né? Porque a criança, ela chega para você e ela é ela. Ela não precisa ficar se escondendo, se fazendo. Tipo, o que ela quiser falar, ela vai falar. O que ela quiser fazer, ela vai fazer. Se ela não quiser, ela também não vai fazer. Então, é um serzinho muito autêntico, assim, sabe? E isso exige muito jogo de cintura, assim, né? Porque às vezes você vai com algo planejado e você já mirabolou tudo, assim, na sua cabeça, né? Tipo, não, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. E aí chega lá e a criança fala: não, eu não quero fazer isso. Aí, tipo, tá, e agora? Então, acho que essa questão com a criança, ela me ajuda muito essa questão de criatividade, assim, sabe? Porque você não. Do adulto também, né? Do adulto você também não sabe o que vem, mas a criança, ela consegue ser ainda mais autêntica, né? E eu acho que, por exemplo, na sua posição, quando você trabalhava lá, né? Tem essa questão da idade também, e os adolescentes, eles têm um pouco de dificuldade, né? De respeitar quando a gente se coloca muito no mesmo lugar que eles, né? Porque fala: não, é meu amigo, então posso fazer o que quiser, né? Eu tinha muito disso quando eu atendia na escola, em escola, né? Não era atendimento, era um trabalho lá que a gente tinha com as salas, com os adolescentes. E aí, às vezes, eles achavam que a gente era amigo deles, sabe? Porque era praticamente a mesma idade, a gente era um pouco mais velho só. E a gente estava ali toda semana, estava ali conversando, não sei o quê. E aí, às vezes, eles faltavam com respeito com a gente. E aí, a gente tinha que ser um pouco mais rígida, né? Tipo, olha, a gente está aqui como profissionais e a gente precisa do respeito de vocês para fazer o nosso trabalho, porque senão não tem por que a gente estar aqui. A gente não vai ficar se humilhando para trabalhar com vocês, né? E aí exigia um pouco de mais firmeza, assim, de relembrar, né, que a gente tem a mesma idade, mas a gente não está no mesmo lugar, né? Tipo, eles estão ali como alunos e eu estou ali como profissional. E por mais que tenha essa proximidade, e é bom, a gente queria mesmo ter essa proximidade com eles, ainda assim tem que existir um respeito, tem que existir, né? Eles têm que entender que a gente não é amigo, que não tá tudo bem xingar, não tá tudo bem faltar com respeito. Então, às vezes tinha que ser um pouco mais firme, assim, e não tinha problema nenhum, eles entendiam, né? Até porque eles, desde o princípio, sabiam, né? Que a gente estava ali com um propósito, e aí, às vezes, a gente tinha que dar umas bronquinhas, assim, mas era engraçado. Depois eu conversando com as outras meninas que trabalhavam comigo lá, né? A gente ria, né? Porque, tipo assim, era a gente dando bronca em gente, tipo, da nossa idade mesmo, sabe? Sim. Mas, foi um trabalho super interessante e exige muito jogo de cintura mesmo. Trabalhar com criança, adolescente é uma caixinha de surpresa, assim.
Sim, e o que você comentou sobre crianças, né? Eles não aprenderam a mentir ainda, né? Eles estão ali naquele aprendizado de mentira, né? Se é que eu posso dizer dessa forma, né? Então, tira realmente a gente da zona de conforto, né? A gente não sabe o que vem da cabeça deles ali quando a gente está É, trabalhando realmente, né? É bem interessante isso. E se até fugindo um pouco do nosso script aqui da nossa próxima pergunta, mas você tocou num ponto que eu achei interessante, sobre adolescente, né? Por exemplo, eu, no meu caso, eu faço muita entrevista e, eventualmente, a gente pode conversar com adolescentes, né, que estão trabalhando nas empresas, ou seja, eles estão ali, é um menor aprendiz, é um estagiário que chega ali a partir dos 16 anos para entrevistar. Qual dica, qual sugestão ou até conselho que você dá para a gente fazer uma abordagem nesse sentido com adolescentes que estão ali num ambiente realmente de trabalho, estão ali trabalhando, mas eventualmente eles ou são vítimas de algum assédio, ou presenciam alguma situação. Qual é a sua ideia para a gente fazer uma abordagem melhor em termos de aproximação com esses adolescentes? O que é que você acha? uhum. Então, eu acredito que o adolescente, ele se sente muito mais confortável com alguém que se mostre igual, sabe? Alguém que chega ali para conversar, que fala no mesmo linguajar, que não queira se mostrar maior e melhor, assim, sabe? Durante uma época, eu fui líder de alguns jovens aprendizes, assim, né? E eles me amavam, porque eu era da galera ali, sabe? Quando eu tava com eles, eu era da galera deles. E, e eles conversavam, eles tinham essa facilidade de conversar comigo e falar coisas pessoais para mim. E, e eu já fazia faculdade na época, né? Então, tipo, eu conseguia conversar um pouco melhor com eles, né? E ajudar no que eu podia ali. Mas eu percebo isso durante, né, o meu trajeto, durante o meu período de trabalho com essa galera, eu consigo perceber que eles têm muito mais facilidade de conversar com pessoas que se mantêm iguais ali, sabe? Com pessoas não sei, que falam mesmo o mesmo linguajar que eles, assim, sabe? Eu acho que no seu caso, eu não sei como que é, né? Como que são as entrevistas que você faz. Não sei se você tem um certo convívio com as pessoas ou não. Mas acho que tentar ser mais próximo, sabe? Tentar mostrar que você realmente se importa. Porque às vezes tem muita gente que vai ter aquele pergunta, né? E aí, como que você tá? E não quer saber, na verdade, como que tá de verdade. Então, acho que se mostrar realmente preocupado, sabe? Se mostrar, de fato, interessado no que você está perguntando e em como aquele adolescente de fato tá. Eu acho que é mais por esse caminho, assim, tipo, se mostrar mais igual a ele e de fato interessado. Porque a gente aprendeu, né, que as pessoas não sabem ler microexpressão, mas tá já intrínseco na gente, né? Então, a gente consegue, mesmo sem o estudo, a gente consegue perceber quando alguém de fato tá interessado ou não, quando alguém de fato tá ali com você ou não. E todo mundo tem esse feeling, né? Então, eles também têm, e eles também conseguem perceber quando a gente tá ali só para querer tirar uma informação deles ou quando a gente de fato tá interessado no que eles estão falando. Legal, bacana. E assim, até pela minha experiência, é dessa forma mesmo que você comentou, né? A gente tem que tentar ser o mais próximo possível dessas pessoas, né? Seja ele um adolescente, uma menor aprendiz, um estagiário da empresa, ou até um adulto mesmo, né? Um funcionário, um executivo da empresa. Então, até alinhar a questão de fala, de roupa, de vestimenta, para a gente ir naquela mesma vibe deles, né? Porque senão é o que você comentou, você fica destoando ali da pessoa, né? E demora para você conseguir estabelecer uma empatia ali com essa pessoa, porque justamente ele não enxerga você como alguém que é um par dele, ou seja, um par assim no sentido de essa pessoa ela pensa como eu, ela interage como eu, então eu vou me abrir com ela aqui. Então é bem interessante por isso, né? Eu assim, não sei, né? E aí vai até uma curiosidade minha, se você já reparou durante teu estudo e até durante a tua análise clínica,
se eles têm mais dificuldade, nessas pessoas, principalmente os mais jovens, se eles têm mais dificuldade a construir uma interação mais saudável e empática com pessoas mais experientes, digamos assim, ou seja, que tem uma idade que fica bem contrastada em relação à pessoa que está sendo entrevistada ali, a interação entre eles, ou seja, a pessoa tem 20 anos, 25 anos, e o entrevistador, sei lá, tem mais de 40 ou 50 anos, já é uma pessoa que a gente nota que a idade realmente deu uma largada ali entre eles. É claro, tem gente que consegue interagir com todo tipo de gente, né? Isso eu já até vi. E é bem interessante isso. Mas tem outros que ficam mais acanhados, ou seja, não tem aquele traquejo de, sei lá, falar uma gíria que o adolescente fala, ou falar assim, com o mesmo linguajar que essa pessoa tem, né? Então, o que é que você vê isso? Você acha que isso é meio que uma barreira em relação a isso? Ou depende muito do perfil do psicólogo ou do perfil do entrevistador que está ali interagindo com a pessoa? O que é que você acha? Eu acho que depende muito, assim, de cada situação, né? Eu, dentro, né, do meu trabalho e de tudo dos psicólogos que eu acompanho, é até engraçado, assim, porque os psicólogos que normalmente atendem infanto-juvenil, eles amam. E quando alguém que não atende chega essa demanda para ele, eles ficam perdidos. Tipo, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu não sei atender adolescente, eu não sei atender criança. Porque é muito uma questão de identificação mesmo, sabe? Tipo, a gente se identifica com essa faixa etária. E tem muito essa questão, sim, tem muito adolescente que tem muita dificuldade. Tanto que eu atendo alguns professores, né, que são mais novos e eles falam, nossa, os alunos têm muita facilidade de contar as coisas para mim. Porque rola essa questão de identificação mesmo, né? E eu acredito, né, pelas coisas que eu já ouvi, que tem mesmo essa dificuldade quando é uma pessoa mais velha, porque daí, por exemplo, né, eles podem colocar na pessoa mais velha essa questão de se identificar com os pais, por exemplo. E aí já rola aquela, tipo, ah, não, se eu falar ele vai brigar comigo, ou ele Não vai vou me... confidenciar para o meu pai, né, por exemplo, né? Exatamente. E aí já fica tipo, não vou falar porque ele tem ali a idade do meu pai, ele deve ter o mesmo pensamento. Então já rola essas ideias assim, e aí tem um bloqueiozinho, sim. Eles conseguem se identificar um pouco mais com as pessoas mais novas e com as mais velhas tem essa questão também que eu falei, né? De se colocar ali como igual, e aí eles vão ter um pouco mais de facilidade também, normalmente. Sim, que legal. Você falou, eu até lembrei de uma coisa, né, de perfil, né, de pessoas que não gostam, ou até não têm um perfil de atender criança ou adolescente. Por exemplo, quando a gente está fazendo investigação, e eu conheço pessoas assim, em termos de entrevistas, que eles não gostam de entrevistar, por exemplo, casos de fraude. Ou seja, a pessoa só gosta de fazer casos de assédio. Ou tem uma preferência, né, para fazer casos de assédio, por exemplo, e vice-versa. Então, assim, depende muito do perfil da pessoa. E não é que a pessoa ela não tem habilidade para fazer, por exemplo, para fazer uma entrevista com um potencial fraudador. Não é isso. É mais o perfil dela, realmente. Ela não gosta daquele tipo de caso, é igual você comentou. A psicologia ela tem várias vertentes ali, se é que eu posso chamar dessa forma, vários ramos de atuação. Então, é igual medicina, né? Direito. Então, tem vários ramos de atuação e a pessoa se especializa naquele ramo de atuação. Então, é bem interessante isso, né? Não é que a pessoa não goste, mas tem essa questão realmente de afinidade com o que está tratando, com o que está lidando, né? Sim. Agora, Karine, eu sei que você é practitioner em microexpressões faciais. Inclusive, fizemos o curso lá, juntos, né? Com o Marcão. Um abraço, Marcão, aí. Eu não sei se ele está por aí acompanhando, mas já deixo aqui um abraço para ele. Inclusive, o Marcão vai participar aqui comigo, eu já convidei. Vamos só ajeitar aqui a questão da data. Então, no curso, eu vi que você até fez um curso até mais aprimorado do que o meu. O meu foi mais curtinho, né? O teu foi mais extenso, digamos assim. Então, em termos de linguagem não verbal, né? O comportamento não verbal, aí entra as microexpressões faciais, a linguagem corporal. O que você enxerga em termos de entrevista, né? De cunho psicológico ou comportamental que você faça? Você até falou que a sua pegada não é entrevista especificamente, mas as interações que você tem, quando você tem interação com algum cliente ou com alguma pessoa, o que é que você enxerga ou absorve em termos de experiência de análise de microexpressões faciais ou de linguagem corporal que pode te ajudar no teu trabalho?
Dá um overview aí pra gente. Bom, eu acho que muita coisa, né? Porque hoje com o online, né, você só vê a pessoa daqui para cima. Então a linguagem corporal fica um pouco mais difícil porque você não Quando não entende. tá de máscara, né? Quando a pessoa não tá É. de máscara. Então essa questão da linguagem corporal nos atendimentos online acaba ficando um pouco mais difícil, né? Mas tem coisa que dá para ver, assim, um movimento de mão, um movimento de braço, de ombro. Então essas coisas até dá para a gente pegar às vezes. E a microexpressão facial é essencial, assim, né? Porque quando eu estou atendendo ou quando eu estou conversando com alguma pessoa, que eu percebo alguma microexpressão, né, em algum determinado assunto, em algum contexto, e aí eu já fico atenta, né? Falo, opa, tem alguma coisa ali que eu É um preciso. ponto de atenção, né? Já me liga um alertinho assim, que eu preciso saber o que está acontecendo, né? Eu preciso ir um pouco mais a fundo naquela questão e é muito interessante essa questão depois que eu me formei, né, como profissional de microexpressão facial, tem sido muito interessante os atendimentos, assim, porque eu consigo perceber, por exemplo, quando eu toco em determinado assunto com o meu cliente e ele, né, faz uma micro, eu já pego, tipo, peraí, que ele não tá pronto para falar disso ainda, vamos com calma, sabe? Então, eu consegui perceber muitas coisas, assim, depois da formação, né? E é muito rico, assim, né? Eu acho que vale a pena para todas as áreas, né? Todas as áreas que tem que lidar com o humano, eu acho que vale a pena esse curso, porque é um curso excepcional, assim, né? Onde você consegue realmente perceber as coisas que a pessoa não vai te falar, né? Às vezes é uma micro que você consegue pegar ali depois do curso e pode ser essencial, assim, né? Porque você está vivendo com a pessoa, porque você está conversando. E aí o curso faz você abrir um leque, assim, de possibilidades, né? Que legal, que bacana. Tem algum exemplo interessante, Karine, que você, depois do curso, já utilizando, né, a técnica de análise de expressões faciais, tem algo que te chamou a atenção, por exemplo, cara, mantendo aqui a confidencialidade, é claro, das tuas consultas e atendimentos, mas algo que pode ser até mais de uma coisa, tá? Que te chamou a atenção e depois do curso você passou a aprimorar mais essa tua técnica. O que mais você pode comentar com a gente sobre isso? Eu acredito que seja mais essa questão mesmo de, por exemplo, algum cliente está trazendo uma questão e aí está falando de algo muito, muito triste, muito ruim, e que, tipo assim, eu consigo identificar que é algo ruim, porque para qualquer pessoa seria ruim, e aí ela tá rindo, e aí ela tá, tipo, se movimentando como se ela tivesse muito alegre, assim. E aí eu colocar isso para a pessoa, né? Tipo, olha, enquanto você fala sobre isso, você ri, você tem consciência disso? E aí, normalmente a pessoa trava, assim, tipo, não tenho consciência. E aí eu trabalho, né? E o que significa esse riso? O que esse riso quer dizer, né? E aí nossa, é um super lugar, assim, onde a gente pode trabalhar, né? Porque o riso, normalmente, quando fala sobre algo triste, é querendo disfarçar, né? Querendo não acreditar que aquilo é tão ruim. Tipo, a minha mãe morreu e ri. Tipo, não é verdade, não é possível, sabe? E é uma forma de camuflar o que tá sentindo, né? E aí, depois do curso, que eu fiquei mais atenta a essas questões, colocar isso para o meu cliente me abriu um leque de possibilidades para, por exemplo, fazer com que ele se conhecesse melhor. Tipo, normalmente os clientes não têm consciência, né, das micros e da linguagem corporal como um todo. E aí, quando você coloca isso para o seu cliente, ele dá um choque, assim, porque, tipo, é algo que tá ali, real, acabou de acontecer, e ele sabe que aconteceu, mas ele não tomou consciência daquilo, e aí quando você coloca aquilo para ele olhar, ele fala, nossa, é verdade, o que eu fiz aqui? O que aconteceu aqui? E aí a gente abre uma possibilidade para ele ir se conhecendo melhor, para ele ir se entendendo melhor, para ele ir vendo, né, a questão de como que ele tem lidado com as situações da vida dele, como que tem sido, né?
toda essa questão das emoções, como que ele tem lidado com as emoções. Enfim, nossa, é mágico, assim, é um ponto muito interessante para você colocar, para eu colocar, né, para o meu cliente, para ele conseguir se perceber, para ele conseguir ter um pouco mais de consciência corporal, consciência de si. É fantástico, assim, tem dado muito certo, tem usado bastante. Nossa, que legal. Você falando, até fiquei bem entusiasmado, né, com isso, porque, como você comentou, essas, esses comportamentos sutis, né, que a gente dá no dia a dia que não percebe, você fazendo o seu trabalho e eu fazendo o meu, a gente consegue perceber alguns gatilhos, né, comportamentais de uma pessoa, né? Você fazendo esse atendimento, de certa forma, você está entrevistando a pessoa, né? Mesmo que seja de uma outra forma, com outra metodologia, e eu também. Então, a gente percebe alguns pontos de atenção ou de desconforto, como eu costumo chamar, que às vezes nem estava programado ou não estava no meu roteiro de entrevista fazer determinada pergunta para a pessoa. Mas só porque eu notei aquele comportamento dela em determinado ponto que ela me trouxe, seja espontaneamente ou em resposta a alguma pergunta que eu fiz, aí abre o leque para eu fazer uma ou mais perguntas relacionadas àquele tema, né? Bem legal isso, porque meio que a gente fica escavucando, né, a pessoa, né? Você vai entrando na vida da pessoa de uma forma bem interessante e justamente para tentar entender a pessoa e descobrir a verdade, né? Esse é um ponto que eu levo sempre para as minhas entrevistas, né? Eu não estou aqui para te julgar, né? Eu estou aqui para entender o que está acontecendo, entender as motivações do que aconteceu, para a gente poder traçar um denominador comum. É isso que eu sempre falo, né? Então, é meio que uma pegada até de psicólogo, né? Uma colega minha que estava acompanhando a entrevista um dia desse, ela falou, nossa, Yuri, você entrou numa pegada de psicólogo aqui que até eu fiquei comovida, né? Porque realmente a gente, no intuito até de ajudar a pessoa, né? No intuito de tentar entender a pessoa, como você colocou no início, se colocar no lugar dela ali, saber por quê, e tentar entender por que ela está fazendo aquele tipo de comportamento, é bem legal, é bem interessante isso, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Por exemplo, você está fazendo a sua análise clínica com seu cliente, com seu paciente, e eu estou entrevistando as pessoas que geralmente eu entrevisto, que são vítimas, testemunhas, ou até o principal investigado em um caso que a gente está apurando. Então, se eu identifico, por exemplo, um risco comportamental ali a partir de uma entrevista que eu estou fazendo ou de uma interação que você está fazendo, como é que eu me certifico que isso é realmente real, Karine? Que isso realmente pode ser um ponto de atenção? Que dica que você dá para a gente não cometer erros, né? Não cometer injustiças, no meu caso, e você não errar no seu diagnóstico? O que é que você orientaria? Bom, eu acho que aí entra muito essa questão da microexpressão facial, né? E da linguagem corporal, porque quando a gente fala sobre algo, normalmente a gente dá indícios de que aquilo é de fato o que a gente está falando ou não, ou se a gente está mentindo ou omitindo alguma coisa, né? E aí, quando a gente se depara com uma situação dessa, eu acho que para nós, né, que temos esse tipo de informação, o ideal seria se atentar um pouco mais nessa questão da microexpressão facial e da linguagem corporal e ver o que surge daí. E se caso a gente ainda tiver dúvida, né, tentar explorar um pouquinho mais, com perguntas mais abertas, assim, né? Por exemplo, como que é determinado assunto para você? O que causa tal, não sei o quê. Então, evitar o porquê, né? Porque a gente na psicologia costuma falar que o porquê é a pior pergunta que tem. Porque se você pergunta, por que isso? Porque sim. Por que não? Então, sempre evitar usar o porquê e usar perguntas abertas que a gente fala, né? O como, o que, o pra quê. Então, e a partir daí a pessoa vai começar a falar e aí você vai ir entrando até você achar o que de fato você quer saber sobre ele, né? Entendi. Nossa, que legal. Você falando do porquê, até me chamou a atenção, né? Por quê? Por que me chamou a atenção, né? Porque geralmente tem algumas perguntas que eu faço que a pessoa responde e eu pergunto por quê. É bem legal isso, eu estou aprendendo agora contigo, hein? Então, o porquê, e até para o pessoal que está nos assistindo aqui, né? O grande Luiz Carlos, um grande amigo lá de Porto Velho, Rondônia, acabou de entrar aí, um abraço.
Então, o Luiz Carlos, ele é da área da comunicação, né? Então, a gente que se comunica com as pessoas, o Karine, então, dá mais exemplos, né? Eu até pode repetir, que eu achei muito bacana isso que você falou. Então, o porquê não é legal quando a gente está fazendo uma interação, né? Então, legal. Eu até anotei aqui o que você estava falando, eu vim escutar, perguntar, indagar, né? Para quê, né? Então, é bem legal. Dá mais exemplos do que são, digamos assim, no teu entendimento, práticas de boa interação, questionamentos que são melhor receptivo, digamos assim, para a pessoa que está ali na tua análise ou para mim que estou entrevistando alguém. Dá mais exemplos aí. A gente costuma falar do porquê, né? Porque o porquê ele vai te levar para um caminho. Ou a pessoa vai te responder porque sim ou porque não. Não tem outra opção. Se ela não quiser falar com você, ela vai te responder isso e pronto. E quando você pergunta o para quê, aí não tem como responder, tipo, para que sim? Tipo, para que alguma coisa? Você tem que falar. E aí essas perguntas abertas que a gente costuma dizer, a gente induz a pessoa a falar mais sobre o assunto. Então, perguntar como, né? Por exemplo, eu tava andando na rua e eu vi a pessoa lá, mas eu não fui falar nada com ela. E o que você tava fazendo na rua? Como que foi quando você viu essa pessoa? Então, essas perguntas que vão fazer com que ela fale mais, né? E aí, a partir dessa fala que ela vai ter, você vai conseguir pegando mais algumas coisas e aí também ela já vai começando a se conscientizar um pouco mais, né, das coisas que ela tem falado, do que ela tem vivido. Então, a gente sempre evita o porquê. O porquê é a pergunta que a gente mais evita, assim, de todas, né? E aí a gente tenta usar o para quê, o como, o que, como assim. E essas perguntas que vão, já por si só, elas já induzem a pessoa a falar um pouco mais. Nossa, que bacana, que legal, hein? Estou pegando uma aula aqui de como questionar os meus entrevistados. Muito bom. Dando um abraço aí para o Marcão, que acabou de entrar. Boa noite, Marcão. Seja bem-vindo aí, tá? Marcão, faz uma pergunta aí, Marcão, para gente. Eu sei que você fala demais, é questionador, então faz uma pergunta aí para nós. Estamos aguardando aqui. Karine, até para a gente já indo para o final aqui do nosso bate-papo, infelizmente, que está bem legal, um ponto que eu queria te fazer, né? Essas narrativas abertas, por exemplo, que você trouxe, que eu queria aprofundar um pouquinho nesse tema, a gente, né, como entrevistador, no meu caso, eu sempre faço, inicialmente em entrevistas, perguntas geralmente abertas, né? E até peço para as pessoas fazerem até discurso livre, ou seja, me conta sobre você, né? Aí a pessoa pode até induzir para alguma situação pessoal ou profissional, mas é legal que ela parta dela, o que ela vai trazer primeiro para mim, porque isso aí até é interessante, porque a gente percebe o que ela traz primeiro, ou seja, o que afeta primeiro ela. Muitas das pessoas, às vezes, traz primeiro o pessoal. Eu sou pai, tenho uma filha, aí fala da filha. Então, a gente nota que aquilo dali é muito importante para ele, porque ele trouxe primeiro essa situação. E, às vezes, ele fala do lado profissional depois. Mas pode acontecer vice-versa também. O ponto é, você, quando está fazendo a sua análise com o seu cliente ou com algum paciente, você deixa algum tempo a pessoa fazer algum relato ou você fica instigando com alguns pontinhos, assim, algumas perguntinhas até curtinhas, para que a pessoa mesmo vá trazendo por livre e espontânea vontade para você? Como é que você faz no dia a dia? Eu acho que depende muito do cliente também, né? Tem cliente que já chega, mal dá oi e já fala, eu preciso te contar isso, 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 e aí já sai falando. E tem cliente que chega e aí eu pergunto, né? O que você quer trazer hoje? E aí eu deixo livre para ela trazer. E aí, conforme ela vai falando, eu vou, né, ouvindo, fico atenta ao que ela está trazendo. E quando eu percebo que tem algo que pode ser bom para a gente trabalhar, aí eu paro e falo, me fala um pouco mais sobre isso, ou faço alguma pergunta mais relacionada ao que ela está trazendo. Então, acho que depende muito do cliente. E tem cliente também que chega e aí eu falo, o que você quer trabalhar hoje, né? O que você vai trazer hoje? E aí ele fica, eu não sei, eu não sei. E aí eu, né, começo a fazer algumas perguntas, pergunto como tem sido os dias dele, né? O que ele tá se incomodando, não sei o quê. E aí
a gente acaba fazendo algumas perguntas para os clientes que têm um pouco mais de dificuldade de dar esse início, assim, né? Mas normalmente todos os começos das sessões são bem livres, assim, para eles trazerem o que eles querem. Entendi. Bem legal mesmo. E trazendo um pouquinho para a minha pegada, né, para o meu foco de trabalho, é justamente isso que eu deixo. Às vezes eu deixo bem livre. Até a pessoa até estranha às vezes, né? Mas nossa, mas isso é uma entrevista, a pessoa está me deixando falar aqui sozinho, né? Eles até, como alguns já participaram de entrevistas e não foi bom, né, na visão deles, ou seja, não foi um momento, né, proveitoso para eles, eles não sentiram bem em participar de uma entrevista, quando eles veem outra pessoa com outra metodologia, uma pegada diferente, que deixa eles à vontade, deixa eles livres para falar o que eles quiserem, eles acham até interessante, né, diferente, assim, porque é algo novo que eles estão vivenciando. O Marcão, ele trouxe uma pergunta que eu não sei se eu entendi bem, Marcão, mas você está perguntando aqui em relação a, em termos do profissional de psicologia, qual a importância que tem esse profissional em diversos contextos hoje, em diversos contextos na atualidade, né? Então vou jogar para a Karine aqui, que é a profissional de psicologia, para responder para a gente. Então, Karine, qual é a importância, na tua visão, que o profissional de psicologia tem para os diferentes ramos aí de mercado e de trabalho? O que é que você acha? Bom, eu acho que hoje, atualmente, né, o psicólogo tem começado a ganhar um pouco mais de espaço, né? Porque a gente vem. A psicologia é uma ciência nova, né? Então, ela ainda é carregada de estigma, de preconceito. Até hoje eu ainda ouço, né, de pessoas mais velhas e às vezes até de adolescentes, né? Tipo, mas eu não sou louco, não preciso de psicólogo. E aí tem esse pré-julgamento de que psicólogo é para louco, né? Enfim, e a psicologia pode estar presente em vários contextos, né? Na escola, em empresas, em ONGs, em clínicas, e ela é muito vasta, né? E eu acredito que a psicologia é super importante, assim, né? Por mim, as crianças tinham que ter aula de psicologia na escola, assim, porque para aprender a lidar com tudo, né? Eu particularmente acho que deveria ser algo que deveria ter sido incentivado ou ser incentivado desde a infância, assim, né? Para não crescer também com esse julgamento, né, de que psicólogo é coisa para louco, porque não é, né? Hoje em dia as pessoas estão começando a entender um pouco mais isso, mas ainda existe muito preconceito, muito, muito, muito. E também para as crianças entenderem um pouco mais do trabalho do psicólogo, né? Porque eu, como trabalho bastante com criança, né? Às vezes tem criança que nem sabe o que está fazendo ali. E olha que eu falo para os pais, né? Olha, conversa com seu filho, né? Para trazer ele, para explica o que é, o que ele vai fazer aqui. E aí a criança chega e eu pergunto, né? Ah, seu pai falou por que você está aqui? Não. E aí ele chega lá e nem sabe o que vai fazer, nem sabe para que serve. Então, acho que eu acredito que a psicologia é muito importante em diversos contextos, até por essa questão que a gente estava falando também, né? De trabalhar a humanidade, trabalhar a empatia das pessoas. E, e eu acredito que deveria ser algo que deveria ter na escola, assim, deveria ser ensinado já, né, ali na quinta, sexta série, quando a gente já começa a aprender, ter mais relações e tal. Eu acredito, sou suspeita para falar também, né? Mas eu acho super importante. Nossa, que legal, que bacana. Gostei muito da tua visão, porque assim, eu tenho colegas, né, já atuais, né, na empresa onde eu trabalho, na ICTS, elas são psicólogas, né, então são entrevistadoras, são investigadoras, mas têm formação em psicologia, se eu não me engano são duas que são psicólogas, e é bem legal isso, porque uma equipe multidisciplinar, ela dá visões diferentes ali para a linha de investigação, então é bem legal isso. E vez ou outra, quando a gente está fazendo entrevista junto, eu aprendo, né, com elas, com a vivência delas e com quem elas passam para mim, às vezes, a respeito de psicologia, né? Então é bem legal isso também. E uma outra coisa, você até comentou no início, e aqui já indo para o final do nosso bate-papo, infelizmente, você comentou no início, Yuri, eu não sou muito focada na parte de entrevista. Eu acho que você não percebe que você é uma ótima entrevistadora, viu? Ah, é? Até porque, assim, olha,
você deixando a pessoa falar, né, tendo esse relato livre, como você comentou, e pegando esses pontos de atenção, seja de comunicação verbal ou até não verbal, que a gente tocou aqui, expressões faciais, linguagem corporal, isso daí é a essência de um entrevistador. Então, você é entrevistador, acho que você estava sendo modesto aqui, de não querer dizer, olha, entrevista não é minha pegada e tal, não sei o quê, mas eu achei você, olha, as dicas que você deu aqui de questionamentos, nem a gente que faz cursos de entrevista aqui pelo Brasil, a gente vê isso. Então, assim, ou não vê porque realmente as pessoas não têm interesse em falar realmente como que se faz na prática, ou a gente não vê porque as pessoas não sabem realmente o que estão dizendo. Então, tem as duas coisas. Ou tem aquele receio, né, aquilo que a gente chama de passar um conhecimento seletivo, né? Você só passa até o segundo degrau, porque senão, se eu passar demais, aquela pessoa vai virar meu concorrente lá na frente, né? Tem gente que pensa dessa forma, né? Não é o meu caso, por isso que justamente que eu fiz esse perfil aqui para trazer, para falar sozinho, né? E trazer pessoas como você para a gente debater, para trazer conhecimento para o pessoal, né? E um conhecimento prático aqui, porque eu aprendi muito aqui contigo, com certeza. Muita gente que está aqui acompanhando a gente, temos 8 pessoas ainda ao vivo aqui com a gente, com certeza eles vão sair dessa live aqui com algum conhecimento, né? Nem que seja um conhecimento que aí já é o suficiente para dizer, olha, eu aprendi alguma coisa lá assistindo a Karine e o Yuri falando lá em 40, 45 minutos. Então, por isso, eu te agradeço bastante, foi uma satisfação ter aqui tua parceria aqui na live, né, que eu gostei bastante dessa interação nossa. A gente até trouxe perguntas que nem estavam no script, né, então estava bem legal porque a gente foi debatendo aqui, eu acho legal por conta disso, né, por isso mesmo que eu achei o bate-papo bacana, porque você falando foi me trazendo outras ideias aqui que eu fui te questionando. E abro aqui o espaço para você fazer seus agradecimentos, Karine. E de antemão, agradeço muito aqui a tua participação, tá legal? Obrigada mesmo. Li o comentário aqui do Marcos, né? E realmente, um baita de um feedback. Eu acho que, na verdade, eu não me olho muito com esse olhar, né, de entrevistadora. Então, acho que por isso que eu não falei, né, que eu não me identifico, que eu não trabalho muito com isso, mas, querendo ou não, é isso, né? Acho que trabalhar com o outro, né, exige da gente ter esses feelings, assim, né? Exige da gente deixar que o outro seja ele, exige da gente tentar entender o outro. Então, eu acho que todo trabalho e todo profissional que, de fato, respeita o seu cliente e está interessado nele, eu acho que acaba trabalhando do mesmo jeito, assim, né? De dar espaço para o outro ser ele ali no momento enfim. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu também gostei muito. Uma pena que já acabou, passou muito rápido. Passou. Mas eu tô muito Exatamente. grata mesmo por você ter me chamado, por ter, né, me dado um espaço aqui na sua página e ter tirado esse tempinho para a gente conversar. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, pessoal, que estão assistindo agora ao vivo e os demais que eu vou postar mais para frente, a live inteira aqui no perfil. Fique à vontade para seguir a Karine no Instagram e também lá no LinkedIn, também ela tem perfil no LinkedIn, é só procurar lá, Karine Maciel, e vocês vão acompanhar todas as postagens e as interações que a Karine faz aí nas redes sociais. Karine, então é isso, agradeço todo mundo que entrou, que participou, que fez algum comentário. Marcão, como sempre, um prazer tê-lo aqui, vamos marcar nossa live também. E é isso, pessoal, infelizmente estamos encerrando aqui mais uma live, essa é a 6ª live aqui do perfil Entrevistador Forense, e aguardem que eu já estou planejando outras coisas, para o ano que vem tem muita novidade aí, fiquem todo mundo ligado. Beleza, pessoal? Karine, um abraço, até a próxima, hein? Até. Tchau, tchau. Tchau.